do Rede Verdade de hoje, véspera de feriado. É véspera de feriado, mas tem muito trabalho no Brasil. Nesse momento, os principais integrantes de poderes e instituições estão reunidos após o episódio de ontem à noite, que o Brasil inteiro já está sabendo do homem que soltou bombas, explodiu bombas na frente do Supremo Tribunal Federal e logo em seguida explodiu uma bomba no corpo dele, que acabou tendo a morte imediata. Eu vou primeiro chamar o Napoleão de Castro de Brasília. Daqui a pouco o Napoleão vai trazer as informações, porque a Band Nacional preparou também uma matéria sobre esse assunto, que nós vamos mostrar agora a você que está em casa com as atualizações do que se sabe sobre esse assunto. A primeira explosão foi em um carro carregado de fogos de artifício parado no estacionamento do prédio anexo da Câmara dos Deputados. O veículo ficou destruído. Na sequência, 2 estrondos, desta vez na Praça dos Três Poderes, tão fortes que foram ouvidos dentro do Palácio do Planalto, durante uma entrevista dos deputados Reginaldo Lopes e Érica Hilton. Entende e parabenizou pela iniciativa da deputada. Imediatamente, a esplanada dos ministérios foi fechada e uma morte confirmada pela Polícia Militar. Segundo a PM, seria o dono do carro, que está em nome de Francisco Vanderlei Luiz. Ele foi candidato a vereador pelo PL em Santa Catarina em 2020, mas não se elegeu. De acordo com a Polícia Federal, Francisco fazia ameaças a autoridades em redes sociais e chegou a postar fotos no plenário do Supremo. No carro, dezenas de bombas caseiras detonadas na primeira explosão. O veículo estava no estacionamento do anexo 4 da Câmara, que fica a cerca de 700 metros da sede do Supremo. E logo após o momento da explosão, o cidadão se aproximou do Supremo, onde ele tentou entrar dentro do prédio, não conseguiu adentrar o prédio e realmente teve a explosão ali na porta. Agora a investigação vai apontar se o homem tentou jogar outro artefato e não conseguiu, ou se foi suicídio. Toda a área foi isolada para uma varredura do esquadrão antibombas. Nós temos uma segurança de perímetro muito grande na área da esplanada, ela vai ser ainda mais reforçada. O presidente Lula estava no Alvorada. Ministros do Supremo e servidores que estavam no prédio foram retirados em segurança. O diretor-geral da Polícia Federal se reuniu com Lula no fim da noite. A PF abriu um inquérito. Imagens do circuito de segurança do Congresso e do Supremo foram requisitadas para apurar a principal linha de investigação até agora, segundo delegados. Um ataque premeditado de um lobo solitário. Em nota, o presidente da Câmara afirmou que a explosão tem de ser apurada com rapidez. A sessão da casa foi suspensa nesta quinta para a continuidade do trabalho de varredura, em busca de novas bombas. O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, que está em viagem fora do Brasil, determinou o reforço e a mobilização de todas as forças de segurança. Olha, de Brasília, o Napoleão de Castro também traz agora as últimas atualizações sobre esse assunto que tem gerado discussões e preocupações no Brasil inteiro. Napoleão de Castro. Cumprimentos a você e ao nosso telespectador nesta tarde de quinta-feira. A gente volta de Brasília, Praça dos Três Poderes, aqui no Palácio do Planalto, quando nós estamos aí às vésperas da proclamação da República, amanhã, 15 de novembro, ontem, dia 13, por volta das 19h30, uma situação nunca antes registrada na história política desse país, o que foi vivido aqui na Praça dos Três Poderes a partir da noite da quarta-feira. A primeira explosão se observou por volta das 19h30, num carro estacionado no estacionamento do anexo 4 da Câmara Federal, bem ao lado do estacionamento do Supremo Tribunal Federal. A princípio, se imaginava serem apenas fogos de artifícios que pudessem estar na mala do veículo, mas depois veio exatamente a constatação com a explosão em frente ao Supremo, a tentativa de invasão do prédio do STF e a explosão que culminou na morte do autor do atentado, o Francisco Vanderlei Luiz.
As primeiras investigações mostraram que foi um ato planejado. Ele veio ao Supremo Tribunal Federal no veículo que se deslocou de Santa Catarina até a capital brasileira, onde pôde realizar essas explosões. A governadora em exercício, Celina Leão, do Distrito Federal, falou, ainda na noite de ontem, nas primeiras investigações sobre as providências que estavam naquele momento sendo tomadas. E logo após o momento da explosão, o cidadão se aproximou do Supremo, onde ele tentou entrar dentro do prédio, não conseguiu adentrar o prédio e realmente teve a explosão ali na porta. É importante informar que após a explosão a Polícia Militar na hora chegou no local. Imediatamente houve um esvaziamento da sede do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal, do Palácio do Planalto e um fechamento da esplanada dos ministérios. O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, falava das primeiras informações. A Polícia Legislativa do Senado está cuidando, a Polícia Legislativa da Câmara também está cuidando e as forças de segurança do Distrito Federal já estão em atuação. Eu recebi um telefonema agora há pouco da governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão, me informando justamente isso, que eles estão investigando os arredores, porque obviamente o risco não está totalmente dissipado. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, divulgou a seguinte nota. As Forças Federais de Segurança Pública acompanham atentas os acontecimentos ocorridos na capital do país na noite da quarta-feira e estão preparadas para assegurar o pleno funcionamento dos poderes constituídos. A Polícia Federal está trabalhando com rigor para elucidar com celeridade a motivação das explosões na Praça dos Três Poderes, em frente ao Supremo Tribunal Federal e nos arredores do Congresso Nacional. O deputado Murilo Galdino, coordenador da bancada da Paraíba, postou nas redes sociais. Em plena semana da proclamação da República, o STF e a Câmara são alvos de mais um ato violento. Esses ataques são inadmissíveis e exigem uma investigação rigorosa para entender as causas e responsabilizar os envolvidos. É hora de proteger nossas instituições e nossa democracia. Tivemos agora, no final da manhã, uma entrevista coletiva com a equipe da Polícia Federal aqui na capital brasileira. Todos os detalhes buscando ser mostrados exatamente pela Polícia Federal que está à frente das investigações e o sentimento de preocupação também em nível de Brasil. Por exemplo, nesse momento, há um embaixador do Japão sendo recebido aqui no Palácio do Planalto, às vésperas de um G20 que traz 19 líderes mundiais de todo o planeta para o nosso país, segunda e terça-feira, no Rio de Janeiro. Aliás, domingo à noite aqui em Brasília tem um jantar marcado com o presidente chinês, Xi Jinping, com o presidente Lula. E o presidente Biden, que vai estar em Manaus e depois segue para o Rio de Janeiro, também estará no território nacional. Uma coisa é certa, a partir exatamente do que aconteceu ontem, nós temos uma repercussão no mundo político e também no mundo jurídico de uma situação inevitável a partir de agora. As eleições da mesa diretora da Câmara e também do Senado tratavam muito da perspectiva de um projeto de anistia que pudesse diminuir, reduzir a pena dos apenados dos atos antidemocráticos do 8 de janeiro e o sentimento geral que a gente sente dos juristas e também da classe política é que essa iniciativa ela volta para uma estaca zero. A ação de ontem do Francisco, que o levou a óbito, vai refletir no final em todos os processos que estão sendo julgados pelo Supremo Tribunal Federal. De Brasília, do Palácio do Planalto, Napoleão de Castro. A conclusão prática desse ato do Francisco Vanderlei, conhecido como Tio França, é tão somente o efeito prático de algo que é feito diariamente nesse Brasil. Não precisa ir de forma profunda numa rede social para se observar publicamente, o acirramento de pessoas que pedem fechamento do Congresso, a explosão dos prédios públicos, a morte de ministros, a morte do presidente da República. Isso é algo que acontece diariamente na rede social, aqui no universo do celular, Instagram, TikTok, WhatsApp, YouTube,
Todo dia tem alguém fazendo isso. A diferença é que agora nós estamos vendo o efeito prático dessa situação. É preciso ter uma força-tarefa exemplar para evitar que outros efeitos práticos, assim como esse daí, voltem a ser repetidos em um Brasil que já tem experiência com esse tipo de situação de tentativa de golpe contra o nosso Brasil, assim como tentativa de atentado também contra aqueles que representam as instituições. Há muito tempo, o tio França, como era conhecido, alguém militante, filiado ao partido PL, que disputou o cargo de vereador na última eleição, lá por Santa Catarina, tirando pouco mais de 98 votos. É alguém que já tinha esse perfil e que já tinha avisado nas redes sociais que ia fazer esse ato. A esposa dele, em depoimento, deixou muito claro que a intenção dele era, sim, matar, executar o ministro Alexandre de Moraes e quem estivesse por perto dele. A que nível nós chegamos no Brasil? No Brasil que muitas vezes as lideranças são responsáveis direta e indiretamente por esse tipo de situação. As falas nas entrelinhas, os discursos de ódio acabam colaborando para que esse tipo de situação possa a cada dia se agravar mais. É preciso se pacificar o Brasil e não chegar a esse tipo de situação que cada dia nos preocupa mais. Gente, mudando de assunto, os Jogos da Juventude já tiveram abertura. Eles vão acontecer em João Pessoa e a expectativa é que mais de 4.000 atletas de todo o país participem do evento. Thaís Aureliano é quem conta os detalhes. São mais de 4.000 atletas de até 17 anos de todo o país reunidos em João Pessoa. São os Jogos da Juventude, que vão até o próximo dia 28, que atraíram tanta gente para cá. Como essa atleta de ciclismo de Sergipe, que participou das disputas do ano passado em São Paulo, e garante que se preparou muito para fazer bonito por aqui. Cara, me preparei muito, muito mesmo, já que, no começo do ano, eu já fui classificada por uma corrida muito boa, que foi o Brasileiro, que foi em Tocantins, e também já fui para Piauí, que foi a Copa Norte-Nordeste. Recebi resultado muito bom e eu tô com muita expectativa para agora. Amanhã vai ter uma corrida e eu espero ganhar um resultado muito bom. E é bom, né, essa troca, né? Porque você conhece lugares, conhece pessoas, os jogos eu acho que são excelentes oportunidades. Exatamente. Eu tô até feliz por estar aqui, sabe? Agradeço a Deus que eu ganhei essa oportunidade. O evento é uma realização do COB, Comitê Olímpico Brasileiro, com o apoio do governo da Paraíba e promete ser um marco importante, tanto para o esporte quanto para o turismo da capital. Teremos aqui 4.500 atletas, fora familiares, fora o staff que vem também em conjunto com eles, circulando, né, gerando renda, estão todos hospedados na rede hoteleira daqui. Então é um momento muito importante, a gente parabeniza aqui tudo capitaneado pelo nosso governador João Azevedo e o secretário de esportes aqui ao meu lado, Lindolfo Pires, também o apoio da prefeitura com o Léo Bezerra aqui representando o prefeito Cícero e vai ser um grande evento aqui na capital. E agora o que é que já se viu da estrutura, né? Os jogos ainda vão começar, mas o que é que está achando dessa estrutura sediada aqui em João Pessoa? Já começou muito bem. Esse centro de convenções aqui com essa estrutura oferecida, né, esportiva, abertura, um teatro magnífico. Poucos teatros no Brasil têm essa estrutura que vocês apresentaram aqui. E nós estamos, como o organizador dos jogos, bastante satisfeitos com isso. Além daqui do centro de convenções, as competições dos Jogos da Juventude 2024 vão estar espalhadas em outros pontos da cidade. A Arena Beach Games, na Orla de Tambaú, também a Vila Olímpica Paraíba e o ginásio Ronaldão no Cristo. Muitos desses atletas que estarão aqui competindo, muitos deles irão representar o nosso país lá em Los Angeles. Portanto, é a Paraíba que está investindo desde a base até o alto desempenho. Nós estamos aqui com a Rebeca Andrade, nós estamos aqui com o Netinho, o nosso conterrâneo aqui do judô, vai estar aqui a Silvana também, do Para Taekwondo, enfim, vários atletas que são medalhistas e vão estar interagindo com eles, vão estar conversando,
vão passar experiência para esses atletas também. Então é um bom momento para que todos eles possam fazer esse intercâmbio, vamos chamar assim, né, com esses atletas que hoje são os ídolos e quem sabe daqui a pouco, daqui a 4 anos, não são esses mesmos atletas que serão os nossos ídolos lá em Los Angeles. Atletas olímpicos também estão na cidade, como embaixadores. Sempre um prazer enorme estar vindo para o Nordeste, né? Porque eu sou do Amazonas, independente de norte, né? Mas sempre é um prazer exato vir para aqui para o Nordeste, porque eu me sinto em casa também. As comidas, tudo, acho que é sempre um prazer enorme tendo esses jogos, né? Uma referência para essa molecada que está começando agora. E o Nordeste para mim sempre foi muito especial. Boa, que coisa boa ver o nosso Brasil, ver o nosso estado, ver a nossa cidade, João Pessoa proporcionando tantos eventos, mais de 4.000 atletas participando do evento tão importante dos Jogos da Juventude 2024. E agora me faz ter uma lembrança da época em que eu era estudante, morando lá na minha cidade, Ibiara, quando eu ia participar dos Jogos da Juventude, representando a escola França Leite e o Colégio Padre Manuel Otaviano, nos Jogos Escolares, também lá na cidade de Itaporanga, os Jogos Escolares participando da equipe de futsal. Que lembrança tive agora desse momento tão marcante, que marca com certeza a vida de um jovem, a vida de um adolescente. Olha, gente, o presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, o deputado Adriano Galdino, está na condição de governador em exercício do estado da Paraíba. Ele assumiu ainda ontem, no final do dia, recebeu das mãos do vice-governador Lucas Ribeiro o cargo de governador em exercício até a volta de João Azevedo, que cumpre férias na Europa. O presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, o deputado Adriano Galdino, assumiu nesta quarta-feira o cargo de governador em exercício do estado. A solenidade de posse aconteceu no Centro de Convenções em João Pessoa. Pois é, com muita alegria e satisfação que estou mais uma vez ocupando a vaga de governador. Quero agradecer ao governador João e ao governador em exercício Lucas por esse gesto, por essa oportunidade. Eu estar de novo ocupando o governo do estado e dando o meu melhor para que a gente possa continuar construindo a cada dia uma Paraíba melhor e mais justa para todos. O governador em exercício também falou sobre a agenda intensa que deve enfrentar nos próximos dias. Rapaz, é uma agenda tão pesada e que quem fez foi o cerimonial do governo com o cerimonial da Assembleia. É muita coisa. Eu vou passar para vocês aí, para vocês tomarem conhecimento. Tem inaugurações, tem visita ao hospital, visita técnica à CAGEPA, tem visita a obras que estão sendo construídas, enfim, é uma liberação de contratos do empreender. Realmente é um governo muito operoso, o governo do governador João Azevedo. É uma agenda intensa e nós vamos cumprir com muita alegria e satisfação. Adriano Galdino é a terceira pessoa na linha sucessora a chegar ao Poder Executivo Estadual após o afastamento do gestor em exercício Lucas Ribeiro, que havia assumido o governo da Paraíba na última quinta-feira. Adriano também comentou sobre a intenção de concorrer ao cargo de governador nas eleições em 2026. O senhor tem intenções de concorrer ao cargo de governador o ano que vem? Total, porque eu quero contribuir com a Paraíba, quero dar o meu melhor, quero levar a experiência de um filho do povo para ser governador da Paraíba. Olha, já na condição de governador em exercício, Adriano Galdino cumpriu a agenda hoje pela manhã no Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba, onde foi proporcionado o primeiro simpósio de proteção aos direitos da mulher. O objetivo do Corpo de Bombeiros é estender para todo o estado esse tipo de política. O primeiro simpósio de proteção aos direitos da mulher por uma cultura de respeito, inclusão e segurança do comando do Corpo de Bombeiros da Paraíba foi aberta pelo governador em exercício Adriano Galdino, com a presença de diversas outras autoridades, oficiais e praças que vieram prestigiar esse primeiro encontro envolvendo mulheres do comando do Corpo de Bombeiros e de toda a instituição. Nós estamos aqui nesse grande encontro interno do Corpo de Bombeiros, mas também com palestrantes externos. Nós temos uma juíza aqui, uma delegada também, para discutirmos e conversarmos sobre esse tema aqui internamente. O Corpo de Bombeiros tem uma preocupação muito grande com a qualidade de vida, com o bem-estar de todos. E as mulheres têm um potencial e têm uma
é um grupo muito forte internamente no Corpo de Bombeiros. E nós precisamos também conversar e dialogar com todas. Internamente nós temos as nossas atividades, né? E as mulheres aqui, elas participam intensamente em relação a isso aí. Isso é importante dizer, a capacitação, o treinamento e a qualidade é indiscutível em relação a isso. Então é a oportunidade de conversarmos, dialogarmos e buscarmos exatamente melhorar ainda mais a nossa relação interna. A doutora Adriana Lins, uma das palestrantes, falou dos direitos fundamentais das mulheres. Ela fez um breve histórico sobre a perspectiva da mulher na sociedade. É mais um elemento de construção, né? Ou de desconstrução, né? Nós somos objeto de uma construção ao longo do tempo, uma construção cultural, educacional, econômica, estrutural, e nós precisamos desconstruir isso, né? É uma luta muito grande, é uma luta muito sofrida, porque ao tempo em que desconstruímos, por exemplo, com uma Lei Maria da Penha, a gente começa a construir com outras falas, né? Outras falas negativas, outras falas que tentam desacreditar aquele movimento. Então, isso aqui é um momento, né, que eu prefiro dizer de desconstrução, né, para reforçar, para trazer mulheres que ocupam cargos públicos, que têm funções públicas que são importantes nessa nossa sociedade, para mostrar que nós podemos, que nós estamos em igualdade de condições, de capacidades, né? Mas talvez ainda não de condições, no sentido de que ainda não nos é dada todo o leque de condições que nós poderíamos ter. Ainda na solenidade, vários oficiais de praças foram homenageados. O canto do hino nacional representou um momento importante para que o evento pudesse ter um ponto máximo dentro da instituição. O governador em exercício, presidente da Assembleia Legislativa, Adriano Galdino, falou da importância da mulher, principalmente no trabalho que é desenvolvido na instituição. Mais uma vez, a Assembleia da Paraíba, através do Poder Legislativo, contribui para esse debate tão importante que é a valorização e o respeito aos direitos da mulher. E hoje eu estou aqui, na condição de governador em exercício, para mais uma vez dar minha contribuição para que cada vez mais possamos ter as mulheres inclusivas, participativas, protagonistas e cada vez mais elas possam contribuir por uma Paraíba cada vez melhor e mais justa para todos. Esse primeiro simpósio, segundo o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, deve se estender também para o estado da Paraíba. Outras regiões também devem ser premiadas para que esse simpósio possa servir de exemplo aqui no estado. No Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba, o acesso das mulheres ocorreu de maneira gradual. Em 1997, quando as primeiras mulheres advindas do quadro da Polícia Militar do Estado da Paraíba começaram a prestar serviço na instituição. No ano de 2000, as mulheres passaram a ingressar na corporação por meio de concurso e formação de oficiais. 4 vagas foram estabelecidas ao público feminino, sendo que destas oficiais, pioneiras nos quadros do comando do Corpo de Bombeiros. Olha, eu pago um rápido intervalo comercial e volto dentro de instantes com o nosso programa Rede Verdade.